sim, eu acho que nós estamos desnudando, não porque isso esteja aparecendo agora, isso sempre esteve lá. A diferença é que, com muita luta, que também já acontece aí, temos mais de século, das mulheres, nós começamos a ser ouvidas, porque falar a gente já falava, né? A questão é que ninguém ouvia. Quando a mulher sai, assim, a gente tem que separar as mulheres, né? De quem que a gente tá falando? Que mulher que a gente tá falando que a mulher universal não existe. Mas, quando a gente fala das mulheres, as mulheres saíram para o mercado de trabalho. Duas questões. As mulheres saíram para o mercado de trabalho porque as mulheres brancas saíram para o mercado de trabalho porque as mulheres negras sempre estiveram no, aspas, mercado de trabalho porque elas estavam escravizadas nos países colonizados, por exemplo. Então, para a mulher negra, não houve esse momento, assim, porque ela sempre esteve trabalhando escravizada quando foram sequestrados da África e, né, levados pelos colonizadores. E aí a mulher, quando ela vai para esse mercado de trabalho, ela vai, mas ela deixa em casa uma mulher negra mal remunerada, nem considerada trabalhadora no Brasil até 2014, porque ela não era qualquer outra trabalhadora. 2014, né? A PEC das domésticas. Exatamente. Ela não era qualquer outra trabalhadora. O que nos coloca, inclusive, o seguinte, então trabalho de cuidado não é qualquer trabalho. Porque se fosse, ela seria considerada como qualquer outro trabalhador. Ele não só não é considerado, como, tragicamente, é considerado um trabalho menor. E ainda com a PEC das domésticas, há várias questões jurídicas que a gente pode, né, elencar. Não sou especialista nisso, mas certamente vocês que são, sabem que é distinto de outros tipos de trabalho. Então, por exemplo, a questão da insalubridade, a questão da periculosidade, que está presente, só não vê quem não sabe o que está acontecendo enquanto é feito. Então, tem muitos níveis tem várias camadas que a gente pode discutir. Bom, quando a mulher branca, então, consegue sair para o mercado de trabalho produtivo, às custas das mulheres negras que ficaram ali cuidando, ela entra num mundo do trabalho que foi feito por e para homens. A Revolução Industrial trouxe, né, para a lógica de trabalho um raciocínio completamente masculino. E esse raciocínio masculino cria coisas, por exemplo, como a jornada de trabalho, que foi criado exatamente na Revolução Industrial, né? Mas que nós temos um marco ali. E o que é a jornada de trabalho? É eu dizer que todos os dias todo mundo vai estar bem para trabalhar 8 horas por dia. Porque, né, no mundo inteiro é mais ou menos essa lógica. 8 horas de trabalho, a gente está discutindo aí redução de carga de trabalho como se estivesse falando quase de uma invasão alienígena na Terra, como se fosse uma coisa que não é possível. Mas efetivamente trabalhar 8 horas por dia só é possível porque tem alguém que está fazendo o trabalho de cuidado. No geral, é a mulher, quando ela chega em casa, que vai fazer. E então, assim, se a gente for parar para pensar no desenho do trabalho, ele foi feito por homens e ele foi feito para homens, que podiam ficar do lado de fora, trabalhando quanto tempo eles quisessem, indo para os happy hours quando eles quisessem, porque a mulher buscou os filhos na escola, porque a mulher chegou em casa. E veja, ela foi socializada para o cuidado. Ela se tornou essa trabalhadora que a gente não chama de trabalhadora desde que ela nasceu. Então, provavelmente, esse homem que está, né, se transformando, se modificando também, face a muita pressão, face a muitas possibilidades, ele não vai ter a mesma preocupação com chegar em casa e cuidar, né, de tudo como a mulher tem, porque ela foi treinada para isso. Bom, então nós entramos nesse mundo do trabalho feito por e para homens e temos que nos adaptar a esse mundo que já estava posto. Só que os homens não se adaptaram à nossa entrada. Qual que seria a lógica? Se nós não podemos mais fazer todo o trabalho doméstico, alguém vai ter que fazer. Então veja, a gente mudou. O problema do mundo hoje, na verdade, não é o quanto as mulheres mudaram, é o quanto os homens não mudaram. Existe uma dificuldade masculina, até porque abrir mão de privilégios é uma coisa muito difícil. E os homens consideram os privilégios que eles têm no mundo do trabalho como direitos. E consideram os direitos que a gente quer ter como privilégios, né? Então, o direito de não cuidar, por exemplo, não é dado para a mulher. Se ela chega em casa, inclusive na esfera jurídica, né? Se ela chega em casa e ela diz, hoje eu não quero ser mãe, hoje eu não quero cuidar. Hoje eu não quero cuidar. Provavelmente o que vai acontecer é o colapso, é o caos, certo? Por quê? Porque o homem não se colocou ainda, e quando eu estou dizendo homem, não é um homem, né? Estou falando, obviamente, de um coletivo. Porque é muito benéfico para o homem esse trabalho continuar invisível, porque ele não tem que mudar, né? Então, o que nós temos visto, e também no mundo do trabalho, é que o que está difícil a gente avançar mais é que os homens não querem abrir mão de privilégios, porque consideram que são direitos. Não querem olhar para a questão. Então, sim, a gente tem uma transformação, né? Mas ela vai levar bem mais de um século, porque nós temos uma dificuldade, não é com as mulheres. As mulheres estão aí disponíveis para se transformando, atingindo, né, possibilidades,
Mas, por exemplo, você vê, as mulheres, se a gente fala de cargos de liderança, as mulheres têm mais qualificação, são mais treinadas. Mas as empresas ainda se questionam o que falta para a mulher chegar no cargo de liderança. Para a mulher não falta nada. Falta o trabalho mudar. Falta outras possibilidades de inserção na atividade.